Isso, então agora a gente vai ver sobre a nossa simbologia da parte de diagrama de bloco, tá? Então, basicamente, são 4 símbolos aqui. Então, a gente tem aqui um símbolo de terminal, tá? Ele se chama terminal, tá? Porque ele fica nas extremidades, tá? Então, aqui no caso, a gente usa ele, indica o início. Então, quando a gente vai começar o início de um processo, tá? A gente vai indicar que é o início do processo, né? Ou o fim de um processamento, tá? Exemplo aqui, o início de um algoritmo. Então, quando a gente for começar a escrever um algoritmo em forma de diagrama de bloco, a gente vai começar com esse símbolo aqui do terminal. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo bem legal. O processamento, a gente está indicando que a gente está processando algo, tá? Então, nesse momento, o que o programador faria? Ele iria escrever o código para processar, de acordo com o que o sistema precisa. Então, aqui no caso, por exemplo, ó, processamento em geral, por exemplo, iria escrever o código, tá? Que faz o cálculo de 2 números. Então, quando o programador com esse diagrama em mãos, quando ele chegasse aqui nessa parte, ele iria desenvolver o código para calcular os números, tá? Certo? Essa espécie de retângulo, mas não retângulo, eu não lembro mais o nome dessa figura aqui, tá? Ele tem aqui a entrada de dados manual. Então, está dizendo que o nosso usuário do sistema, a pessoa que está usando o sistema, ela vai colocar algum dado manual. No caso, o sistema que calcula as médias, certo? O sistema que calcula as médias, a pessoa, o usuário, vai colocar o quê? O número 1, a nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 4, a nota 5, assim por diante. Então, a gente está indicando que o sistema vai receber a entrada manual de dados, tá? Então, aqui no caso, ó, indica a entrada de dados através do teclado. Onde que é a entrada de dados do sistema? É no teclado, é onde você digita a informação, certo? É ali no teclado, tá? E por último aqui é o exibir, que nada mais que é mostrar as informações do resultado. Então, aqui no caso, se fosse nossa rotina de cálculo de números, a média de notas, no caso, ele ia mostrar o resultado do cálculo da média dessas notas. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser um cálculo financeiro, poderia ser qualquer coisa, né? Então, no final, a gente sempre mostra um resultado. Para todo processamento de um sistema, tem o início e o fim. Existe o processamento, tem que ter a entrada de dados, porque se não tiver entrada de dados, não existe processamento e não existe início de uma rotina. E se não existe entrada, não existe processamento, não existe início de uma rotina, não tem o resultado final. Então, uma coisa é correlacionada com a outra. Então, esses daqui são nossas simbologias, né? Só revisando aqui, quando a gente iniciar o nosso gráfico de diagrama de bloco, para a gente representar, por exemplo, nossa média de notas, a gente vai dizer no diagrama com esse símbolo terminal, o início e o fim, e depois o processamento, que é o que vai fazer realmente, calcular os números. E depois a gente tem o que? Dizer, a gente vai estar explicando nesse diagrama se vai ter entrada de dados do teclado ou não. E a gente vai ter a nossa saída, tudo bem representado. Ele representa tudo que o sistema de cálculo de notas tem que fazer. Ok?